Então, as repetições são bem simples, a gente tem duas aqui, a gente tem o for e o while. Então, o for é o que tem um pouquinho mais de coisa, mas ele vai, na verdade, passar por uma sequência. Então, o que, que o for vai fazer? Ele vai iterar por uma sequência. É diferente um pouco do que a gente vê no C lá. Quem está acostumado com C ou Java ou JavaScript é sempre num formato desse tipo aqui, né? Você vai colocar assim int i igual a zero, então você diz aonde ele inicia, diz a condição em que ele termina, por exemplo, e aí você coloca lá um incremento, alguma coisa assim, e aí você tem um controle, tá certo? Aqui não, aqui a gente vai passar uma lista para ele, e ele vai pegar esses elementos da lista um a um e jogar aqui no for, diferente daqui que ele tem que atribuir um item e aí passar para a gente. Então, é super simples, vamos pegar lá, eu vou até copiar aqui, se a gente pegar nas estruturas que a gente fez aqui, dos data types, a gente tem aquelas listas, né? Então eu vou pegar a lista de compras nossa aqui de novo, só para ficar mais rápido. E agora, como que eu vou fazer um for? O for, de novo, ele vai iterar, né? Iterar quer dizer passar item a item por uma sequência. Então, o que ele vai fazer aqui é o seguinte, for item, e aí você pode pôr a variável que você quiser aqui, tá? Ele vai criar uma variável a cada uma das vezes que ele repetir isso aqui, e eu vou colocar o in de em aqui, compras. Então essa é a sintaxe, e agora eu vou dar um print item. Então se a gente vê isso aqui, esse aqui é um iterador? A lista é um iterador porque eu consigo pegar elemento por elemento dela, e aí cada vez que ele pegar esse elemento, ele vai atribuir nessa variável que vai ter sempre o mesmo nome aqui, que é item, que eu poderia chamar isso aqui de elemento de compra A, B, C, qualquer variável, né? Então, se eu executar isso daqui, passou todos os elementos, tá? Então, eu consigo iterar por lista. Se for uma tupla, eu também consigo iterar da mesma maneira. Reparem que passou aqui. Eu consigo iterar por nome, né? Então, no caso que a gente fez... Deixa eu pegar. A gente criou variáveis aqui com string, né? Que eu estava mostrando para vocês. E a gente pode usar elas também, tá? Então, tinha aqui nome, vai? Vou usar as mesmas coisas para ficar mais simples. Então, nome igual a Gustavo. A string também é um iterador. Então, eu posso vir aqui e fazer um for, letra em nome, print letra. E repare que ele passou um for aqui e contou todos os elementos aqui. Tá? Então, é um jeito um pouco diferente de usar o for do que alguém que está acostumado a usar em C, em Java, em outras linguagens assim, porque você vai querer geralmente fazer o quê? Criar um índice, atribuir ele igual a zero antes, fazer um incremento toda vez que ele passa no for e acessar o índice i na minha string nome. Né? É uma outra forma de fazer isso, mas como eu falei aquilo dele ser pythonico lá, né, de ele ser fácil de ler, no Python é recomendado fazer dessa forma. Repare que fica muito simples de ler, né? Para a letra em nome, imprima a letra. É trivial, mesmo quem não conhece a linguagem consegue adivinhar o que está acontecendo aqui. For item em compras, imprima item. É realmente muito simples comparado com uma outra forma. Em outra linguagem, você poderia estar tentado a fazer o seguinte, é bom que eu já aproveito a mostrar o range aqui para vocês. Também funciona, tá? Uma outra coisa que a gente tem no for aqui, se você não tiver uma lista e quiser repetir lá por 10 vezes, alguma coisa assim, a gente pode, por exemplo, criar um contador i e usar o controle que chama range. Então o range ele já vai dar uma lista de elementos para a gente. Na verdade, tecnicamente ele vai dar um iterador, porque ele vai ser consumido o elemento cada vez que ele repete no for. Mas a ideia é a mesma, né? Quando eu coloco o range 10 aqui, o que ele está fazendo é uma lista com 10 elementos. É isso aqui, ó. 0, 1, 2, eu não vou escrever todos, né? Mas vocês entenderam a ideia, terminando em 9 aqui, porque são 10 elementos, então ele vai de 0 a 9 aqui. Então é isso que ele está fazendo quando a gente escreve range 10 aqui, é como se eu tivesse a lista, e aí se a gente vier aqui e colocar print i, eu vejo que realmente foi de 0 a 9, isso aqui é a mesma coisa do que eu fazer isso aqui, né? Eu vou colocar menos aqui para não ter que ficar copiando muita coisa, de 0 a 5, né? Desculpa, de 0 a 4 são 5 elementos. Isso aqui é exatamente igual o range, pessoal, é bem importante eles usarem ele. É igual fazer isso.
Tudo bem? Exatamente a mesma coisa. Esse aqui é mais eficiente porque quando você coloca range, coloca um número aqui, ele não cria a lista inteira em memória e depois vai executando. Ele vai acessando os elementos de forma dinâmica. Então é eficiente. Se você quiser, por exemplo, principalmente quando a gente tem muito dados. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma lista com 100 milhões de valores, um CSV, e eu preciso acessar índice por índice. Se ele criar uma variável, uma lista com 100 milhões de inteiros aqui, isso aí já vai consumir uma quantidade grande de RAM. Então, quando você coloca range 100 milhões, ele vai acessando os elementos da lista, mas ele vai criando ela dinamicamente, ele não precisa guardar todos, ele só precisa acessar o enésimo elemento, gerar ele e jogar aqui dentro, então é bem mais eficiente. Antigamente, no Python 2, o range gerava a lista e aí ela era consumida. Aí tinha uma coisa que chamava xRange, que hoje não existe, porque o range já é dinâmico mesmo. Então, eu posso ou consumir uma lista ou ter um iterador. E aí tem algumas coisas que são úteis também. Por exemplo, vamos pegar aqui, imaginar que eu quero colocar a letra, mas eu quero também imprimir, por exemplo, eu quero imprimir em qual posição está aqui, né? Porque eu sei que o nome, por exemplo, na posição 2, né, que é o terceiro elemento, 0, 1, 2, vai ser o S, certo? Vamos imaginar que eu quero fazer, e eu quero imprimir isso e eu quero imprimir o índice também aqui. Como que eu faria? Alguém que vem de outra linguagem automaticamente faria o seguinte, criaria, por exemplo, I igual a 0, é bem comum ver isso, né? E aí a pessoa imprime a letra, imprime o índice aqui, e a gente faz o quê? I mais igual a 1, lembrando daquela aula anterior que eu mostrei para vocês no vídeo, como incrementar os números, e se a gente imprimir isso aqui, reparem que já apareceu todos os elementos. Então o S realmente é o índice 2, e a gente conta todos aqui. Isso aqui não está errado, tá? Isso aqui está certo, mas existem formas mais simples de fazer isso. E uma delas que é o seguinte, eu vou deixar junto aqui para vocês terem as duas maneiras. A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu vou arrancar tudo isso aqui, reparem que o código vai ficar mais curto, e eu vou colocar i, vírgula, letra, em nome, só que agora eu quero que o i seja o meu contador, então eu posso arrancar ele daqui e vou usar uma coisa que chama enumerate. E aí eu passo o meu nome aqui. Então, o que isso daqui vai fazer? Ele vai jogar os elementos, os índices aqui que ele vai consumir dentro da letra, da mesma maneira, porém ele já vai criar um índice e vai jogar aqui 0, 1, 2, 3, e a gente tem a mesma coisa aqui. Tudo bem? Então a gente tem os índices também. Se você precisar dos índices, enumerate é uma coisa bem prática. Tem várias outras coisas importantes aqui, mas não dá para a gente cobrir todas, né? Então eu vou só mostrar uma aqui, por exemplo. A gente pode, se eu quiser ir de trás para frente, por exemplo, como é que eu faço aqui? Tem o reverse, tá? Então, e agora ele começa a acessar ao contrário. Bolo, pão, tá certo. Café e ovo, né? Exatamente na sequência. Então, essencialmente é isso. Há uma coisa só a mais que às vezes pouca gente conhece, mas existe aqui. O for tem else, tá? Na estrutura. Então, existe um else aqui. E é estranho, né? Porque geralmente se você tem um else, else é senão. Então você pensa que eu tenho um if, se deu tudo certo aqui, eu entro no else. Se não, eu faço alguma coisa. Mas não, esse else do for, ele tem uma necessidade diferente. A ideia desse else, inclusive tem um dos core developers lá do Python, numa palestra uma vez, ele falou que ele achava que esse nome é ruim, e eu concordo com ele. O ideal disso aqui seria chamar no break. Ou seja, se não aconteceu nada errado e esse for passou inteiro aqui, eu tenho um else aqui. Eu vou explicar o porquê dessa questão de passar inteiro aqui. Eu vou colocar um print aqui agora, vocês vão ver, e eu vou chamar assim isso aqui de no break. Ou seja, não houve nenhum break no for. Por isso que eu vou colocar em português para ficar mais fácil, tá? No for, repare que apareceu. Não houve nenhum break no for. Por que eu posso querer fazer isso? Essa é a última coisa que é importante no for, que é o seguinte: pode acontecer de, no meio da minha interação da lista, eu querer sair por algum motivo ou outro. Vamos imaginar que eu estou buscando se tem pão na minha lista. Não é a única maneira. Na verdade, eu posso ver, se eu quiser saber se tem pão na minha lista, a única coisa que eu preciso é colocar in, né? Então, se eu colocar pão em compras,
ele vai retornar verdadeiro porque ele está lá. Mas vamos imaginar que por algum motivo você quer fazer alguma conta, alguma coisa complexa, e se existir alguma coisa, eu quero parar. Eu não quero que ele continue iterando até o fim, porque eu achei alguma coisa que eu já queria e eu posso terminar esse for. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer o seguinte: se, e aí eu vou checar se pão for igual a item, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um comando break, esse é o último comando aqui. Esse comando break vai fazer o quê? Ele vai sair do for mais próximo que a gente está. No caso, a gente só tem um, mas isso poderia estar dentro de outros fors, ele sai do primeiro for que ele tiver ligado aqui, tá? Então, aí ele vai parar aqui em pão, não é para aparecer bolo, né? Na nossa, eu vou tirar o reversed aqui, só para ficar mais fácil, para a gente ir na ordem normal, tá? Então, ele vai começar, ele vai imprimir ovo, depois ele vai imprimir café, depois ele vai imprimir pão, porque o print está aqui em cima, e aí ele vai sair. Tudo bem? E aí, quando ele sair, ele não é para passar nesse no break. Vamos ver o que acontece. Agora tem ovo, café e pão. Um último comando que é legal de saber aqui é quando eu não quero fazer nada. Se eu tenho uma condição e às vezes eu não quero fazer nada, você não vai às vezes arrancar a condição. Então, se você quer deixar ela aqui para mexer em alguma coisa depois, não que isso seja uma boa prática, mas se por algum motivo você quer não fazer nada aqui, você pode deixar, por exemplo, pass, que é um comando para ele não fazer nada. Então aqui ele não vai fazer o break, né? Porque eu estou testando a condição, mas não estou fazendo nada. Então é para aparecer de novo os 4 e o no break no final. Apareceu, tudo bem? E aí, se eu vou tirar o pass aqui, vamos deixar só de novo o break aqui. Quebrou ele e não apareceu nada lá. Então, é simples assim. O while é o último e o while é o mais simples, apesar de ser o que vocês têm que tomar mais cuidado para não fazer coisa errada. Nele, o while é enquanto, então ele realmente quer dizer enquanto. Ele testa enquanto uma condição, 2 pontos, e ele executa coisas aqui dentro nessa condição. Por que você tem que tomar cuidado com ele? Porque se você vier aqui e fizer while true, print, isso aqui vai acontecer o quê? Ele vai ficar fazendo isso aqui eternamente e nunca vai parar. Ou seja, de repente você vai ver aquele negocinho do Windows rodando e você vai ter que ir lá, dar um Ctrl Alt Del e desligar, matar o programa na marra, porque ele ficou preso aqui, ó, repetindo isso eternamente. Então, você tem que tomar cuidado com o while, porque você tem que ter uma condição de saída e tem que garantir que de alguma forma seu programa saia, se acontecer alguma coisa. Então, eu não vou rodar isso aqui, porque isso aqui vai ser problemático. Eu vou até deixar comentado aqui, mas eu posso fazer uma coisa do tipo, uma outra maneira de eu contar até 10, né, igual eu mostrei aqui para vocês, eu posso vir aqui, por exemplo, fazer o seguinte, while, criar uma variável i e ela recebe 0, while i menor que 10, eu vou imprimir o i, e aí eu vou i mais igual a 1. Se você esquecer essa linha, a gente está enrolado, porque ele vai ficar imprimindo 0 e ele vai voltar aqui. I é menor que 10? Sim, ele vai imprimir 0. 0 é menor que 10? Sim. 0 é menor que 10? Vai ficar eternamente. Como eu coloquei o incremento, ele vai aumentar, aumentar, aumentar. Em algum momento, o i vai ser 10. 10 é menor que 10? Não. E aí ele vai sair. Então, se a gente rodar isso aqui, ele imprimiu de 0 a 9. Isso aqui não é tão legível, pessoal, quanto aquela outra parte que a gente colocou lá em cima do range. Então, o while é bom quando você quer fazer alguma coisa, repetir, alguma recursividade, alguma coisa assim, mas, em geral, se você tem que criar um elemento contador só para controlar isso aqui, é um sinal de que você está fazendo alguma coisa que tem uma maneira mais fácil de fazer no Python. No caso, por exemplo, isso aqui é mais simples e mais legível, tá? Então, é recomendado você usar assim, tá? Mas a gente tem aí essas duas estruturas de controle. Então aqui a gente já viu basicamente quase tudo que a gente precisa para controlar um programa. A única coisa que está faltando agora é criar funções, ou seja, pegar pedaços de código que a gente está vendo que a gente repete sempre e falar, bom, vamos pegar ele e colocar num outro bloco separado e aí a gente chama isso. E eu vou mostrar agora para vocês como fazer isso no próximo vídeo.